Oi, tudo bem? Eu tenho certeza que está tudo bem com você. Sempre tenho essa certeza, porque toda vez que nós nos encontramos aqui, eu digo para você que nós estamos sempre bem com a vida, porque comigo também está, como sempre, tudo azul, tudo blue. Eu sou André Pacheco e você me conhece. No quadro Esta Foi a Minha História, hoje nós vamos recordar um dos maiores radialistas, porque antes ele foi radialista e depois um dos maiores apresentadores de auditório que a televisão brasileira conheceu. Com seu jeito irreverente, caricátero e engraçado, ele encantou multidões. Nós vamos recordar Chacrinha. Claro que você estava tentando adivinhar que se tratava do Chacrinha. Abelardo Barbosa, como dizia a própria música. Abelardo Barbosa está com tudo nesta prosa. Com aquele telefone aqui no peito, aquele disco do telefone e aquela buzina. Atenção, tá fraco, Terezinha. Aquela Chacrinha era radialista. Eu vou contar a história dele para você hoje, no quadro Esta Foi a Minha História. Chacrinha não era do Rio de Janeiro e nem de São Paulo. Pouca gente sabe, Chacrinha era pernambucano, Sr. Abelardo Barbosa. Nasceu numa pequena cidade chamada Surubim, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, no interior do estado de Pernambuco. Logo ali onde nasceu, muito embora amasse sua terra natal, sua família, seus entes queridos e parentes próximos e tudo mais, Chacrinha sabia que ali não estava o seu destino. Chacrinha, então, deu os primeiros passos tentando vencer na vida, porque já sonhava com o estrelato. Tinha aquilo na veia, já tinha nascido com o dom e com um talento inconfundível, que só ele tinha. Chacrinha, então, deu os primeiros passos indo para a capital daquele estado de Pernambuco, que é a cidade de Recife, a grande Recife. Não demorou muito para ele passar num teste que estava sendo feito na Rádio Jornal do Comércio de Recife, uma grande emissora que existe até hoje e que pertence a um grupo muito forte, incluindo jornal, revista, televisão e rádio, na capital pernambucana. Chacrinha começou ali a fazer um programa de rádio numa época em que estavam no auge, melhor dizendo, as novelas de rádio. E Chacrinha, então, começou a produzir sons, batendo com os dedos como se fossem cavalos correndo e dando tapas, dizer para o ouvinte da rádio que trabalhava o poder da imaginação, imaginar um homem batendo num outro homem ou numa mulher, alguma coisa, e criava histórias. E, de repente, na Rádio Jornal do Comércio de Recife, Chacrinha começou a trazer pessoas, porque as emissoras de rádio, para assistirem os seus programas que eram ao vivo na rádio, porque naquela época as grandes emissoras de rádio tinham os seus respectivos auditórios. Para quem quisesse assistir, os locutores fazendo os programas, que na maioria das vezes eram todos ao vivo. Não havia tantos recursos para gravações na ocasião. Equivale dizer que quem tivesse talento na época, porque tinha que fazer na raça e ao vivo e tinha que se virar, conseguia alguma coisa. Quem não tinha, como tocava a buzina do Chacrinha, acabava sendo gongado ou gongada. Chacrinha começou, então, a criar um programa de auditório que era a cara dele, de chamar pessoas que se propusessem a cantar ou fazer qualquer coisa, contar piada ou criarem uma situação na condição de calouros no programa dele. Aquele ou aquela que conseguisse alguma coisa ganhava um prêmio da Rádio Jornal do Comércio. O programa cresceu tanto e vendeu tantas propagandas que Chacrinha viu que aquilo estava se tornando muito pequeno para ele, porque a Rádio Jornal do Comércio de Recife ia longe com as suas ondas, no prefixo AM naquela ocasião, que está sendo extinto agora com a migração para o FM na era digital. Chamou tanta atenção a atuação de Chacrinha na rádio que vieram propostas irrecusáveis de outras grandes emissoras. Mas Chacrinha já estava com o eixo Rio-São Paulo
dentro dos seus planos. Ele sabia que se ele quisesse estourar, teria que estar bem distante do seu amado Nordeste, mas ele abriu mão, pediu demissão. E o dia que Chacrinha pediu demissão para o diretor e dono da Rádio Jornal do Comércio, de Recife, quase que o homem teve um infarte, porque ele sabia que com a saída do Chacrinha, a emissora ia cair e despencar, feito pau de sebo, como se diria popularmente, por causa da saída dele ia cair na audiência, a grade da programação iria para o brejo. E até descobrirem outro grande talento, ia demorar um pouco de tempo, ia demorar um certo tempo. Mas Chacrinha estava irredutível, fez o seu acerto, fez uma mala enorme e pegou um trem, meio de transporte mais concorrido na ocasião, que levou mais do que 2 ou 3 dias, ou até 4 dias, para chegar ao eixo Rio-São Paulo. Chacrinha foi num vagão de 2ª classe e chegou no Rio de Janeiro, órfão de pai e mãe, como se poderia dizer, não conhecia absolutamente ninguém e foi fazer testes nas grandes emissoras do Rio de Janeiro, entre elas na Rádio Tupi, na Rádio Nacional, na Rádio Globo. Passou nos 3 testes, mas recebeu propostas para trabalhar, cujo salário não dava para passar 15 dias, quem dirá 1 mês. Mas das suas andanças e nuances pelos bastidores das emissoras que promoviam esses concursos e testes na ocasião, em busca de revelações de novos talentos, Chacrinha conheceu um empresário que era dono de uma emissora de rádio, mas não do Rio de Janeiro. Era uma pequena emissora de rádio na cidade de Campos, município pertencente ao interior do estado fluminense. Só que o salário era 3 vezes maior do que as grandes emissoras do Rio ofereciam, e Chacrinha precisava sobreviver. Então, ele aceitou a proposta para ir um pouco mais para trás, como se estivesse andando para trás. Ou seja, iria para uma emissora pequena, numa cidade pequena, comparada à grandeza, que já era o Rio de Janeiro na década de 50, mas ia ganhar mais para sobreviver. E teria liberdade e carta branca para fazer o que bem entendesse nesta rádio da cidade de Campos. A alegria do dono da Rádio de Campos durou menos do que 6 meses. O programa que Chacrinha fazia, colocando latas de refrigerantes, colocando garrafas de bebidas e batendo com os palitinhos, fazendo barulho, provocando o som de acordo com aquilo que ele estava apresentando no rádio, levou milhões de ouvintes ao delírio. Uma rádio pequena que pegava em Campos e mais 2 ou 3 quarteirões de municípios vizinhos e adjacências, obrigando o diretor a aumentar a potência da rádio. Chacrinha recebia cartas, o telefone não parava de tocar, houve a necessidade da contratação de uma secretária para responder às cartas que Chacrinha recebia e também atender as ligações, porque ele não dava conta. Mas durou muito pouco porque as grandes emissoras que o esnobaram quando ele as procurou pela primeira vez no Rio de Janeiro, pela sua notoriedade em Campos, logo o trouxeram de volta para a cidade maravilhosa. E Chacrinha, então, começou a fazer programas nas emissoras, a Rádio Nacional, também a Rádio Tupi, a Rádio Globo, mas não demorou muito então, já estávamos na abertura da década de 50, já tinha chegado a televisão no Brasil e a Rede Tupi de televisão estava expandindo, tinha sua matriz em São Paulo, inaugurada em 50, e já tinha acabado de abrir uma filial no Rio de Janeiro. E Chacrinha foi convidado para criar um programa de calouros pela primeira vez, para ser visto e não ouvido como tinha sido até então nas emissoras de rádio. Chacrinha teve que se despedir dos diretores das emissoras de rádio e até os convidou para que o prestigiassem na televisão. E Chacrinha estreou na Rede Tupi do Rio de Janeiro, fazendo o maior sucesso. Aí ele criou o programa do Chacrinha, um programa de calouros que ele gongava, que ele bucinava, mas sendo visto era uma outra realidade, ainda em branco e preto. Mas Abelardo Barbosa ficou notável na ocasião. Contratou chacretes,
Muitas, entre elas que até hoje são lembradas, Rita Cadillac, entre tantas e tantas outras, foram chacretes do Chacrinha, que mantinham o máximo respeito na sua fileira de bailarinas. Os homens que trabalhavam na sua equipe, ai daquele que misturasse as coisas e quisesse se envolver com qualquer uma das suas bailarinas. Ele demitia na hora e com justa causa. Bom patrão, pagava bem, pagava em dia e tinha respeito pelos seus empregados e também exigia e se dava ao respeito. Chacrinha se casou e acabou tendo 3 filhos. Construiu uma mansão na região da Tijuca, carros novos, vida financeira resolvida e propostas para sair da TV Tupi e ir para a Rede Globo de televisão. Chacrinha começou a receber telefonemas insistentes, nada mais nada menos do que o senhor José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, o poderoso da Vênus Platinada, da Rede Globo do Rio de Janeiro, querendo levá-lo para a maior emissora que estava crescendo na ocasião e que se tornou com o tempo multinacional e internacionalmente falando, até por que não dizer, e cresceu e inclusive é requisitada em todos os cantos do mundo, exportando novelas e sendo o que é até hoje. Porque as outras emissoras com o tempo acabaram morrendo, inclusive a Rede Tupi, que decretou falência e que foi até um prédio da Tupi em São Paulo, acabou sendo incendiado, não se sabe até hoje se foi incêndio criminoso ou casual, queimando muitos vídeos, muitas fitas. Ali 50% do patrimônio já foi naquele incêndio, bem antes da decretação da sua falência. E hoje a Globo é essa potência que é, e Chacrinha foi para a Rede Globo de televisão. Já casado, pai de 3 filhos e já sendo inclusive até avô, já tendo alguns netos. Chacrinha tinha sua vida realizada financeiramente, materialmente, além das excursões que fazia para todas as partes do Brasil com a sua caravana. E ele mantinha a sua simplicidade. Às vezes ele cruzava de um estado ao outro, viajando 2, 3 dias num ônibus que ele comprou para toda a sua equipe e a sua companhia, recusando aviões. Chacrinha não gostava de avião, tinha medo de andar de avião. Mas nunca se preocupou, estava sempre cansado e sempre descansado. Chacrinha fumava 3 maços de cigarros por dia. Um dia, sentindo uma pontada no pulmão, num programa ao vivo que já fazia há muito tempo na televisão, logo terminando o programa, ele procurou um médico pneumologista que lhe disse: pare de fumar porque você vai ter câncer de pulmão, vai ter um enfisema pelo excesso do tabagismo. O que o médico disse, entrou por aqui e saiu por aqui. Chacrinha era um tabagista dependente químico, psíquico, psicológico, fumava um cigarro atrás do outro. Só não fumava quando estava no ar, porque a TV não permitia, não tinha nem como ele fumar e gongar os calouros, com aquele telefone, aquela buzina, e aquele chapéu e aquela fantasia dele. Mas fora do programa era um cigarro atrás do outro. Chacrinha não bebia muito, que a justiça seja feita. Dai a César o que é de César, mas fumava demais. Em dado momento, a vida começou a golpear Chacrinha. Como todos nós estamos sujeitos a bons e maus momentos nas nossas vidas, e temos que ter forças para superarmos e reagirmos e continuarmos andando, porque na vida a fila anda, vida que segue. Numa festa de confraternização, tinha um aniversário acontecendo também, na mansão de Chacrinha, um dos filhos, num acidente que sofreu dentro da piscina do Chacrinha, batendo a cabeça contra o ladrilho, o moço acabou ficando tetraplégico. Não conseguia mexer nada daqui para baixo. Chacrinha levou o rapaz nos melhores médicos, chegou até levar para fora do país, mas não teve jeito. Ele teve que conviver com aquele tipo de situação, com aquele sofrimento, ao ver o filho daquele jeito. Mas conseguiu seguindo adiante, encontrando espinhos na sua estrada, no seu caminho, mas Chacrinha continuou resistindo, continuou reagindo e levando adiante, apesar dos problemas que tinha e também do seu casamento, que já estava um pouco conturbado por brigas constantes com a sua mulher. Chacrinha, então, começou a sentir falta de ar, o coração já começou a não bombar sangue suficiente,
E os pulmões começaram a dar os primeiros sinais de um quadro clínico comprometedor de câncer, que é o chamado enfisema pulmonar. E Chacrinha continuou, insistiu em continuar trabalhando, mas até que no ano de 1988 ele acabou partindo para o plano espiritual, porque o enfisema o corroeu, o consumiu. Mas ele deixou um legado, uma história, uma saudade nos corações de muita gente. É o que Maravilha era apaixonada pelo seu painho, assim ela o tratava. É o que também já partiu para o plano espiritual e fez parte das fileiras de Chacrinha, que já virou documentário na televisão até recentemente. Abelardo Barbosa, em 1988, deixou o nosso mundo físico aos 70 anos de idade. Ele tinha nascido em 1917. Nunca mais a televisão brasileira conseguiu revelar um outro grande talento, caricátero como Chacrinha era, e talentoso, e com o improviso. Chacrinha não precisava escrever as coisas que ele ia falar. Ele mesmo criava e rimava, até a veia de repentista que ele trazia, que é o talento que vem das pessoas que vêm do Nordeste. Chacrinha colocava no ar na televisão, nas suas apresentações com seus programas. Fora dos palcos, Chacrinha era tido como um homem genioso, de difícil convivência. Um homem que era chamado até pela própria mulher como um marido neurótico, um pai neurótico. Um homem que às vezes até, não por maldade, mas pelo próprio comportamento que tinha desde que nasceu, usava de grosseria e de estupidez e com falta de educação tratava as pessoas. A ponto de ter sido até preso em certa ocasião, ao terminar um dos seus programas de televisão, ao ser chamado por um dos filhos que o ajudavam a produzir o programa, Chacrinha foi notificado que o oficial de justiça o aguardava para lhe dar uma intimação para que comparecesse perante o juiz, porque o programa dele estava sendo censurado pelas pernas que apareciam das bailarinas, situação que a censura não suportava na ocasião. Chacrinha não deu a mão para o oficial, pegou a intimação, rasgou, picou, jogou no chão e saiu gritando, mandando o oficial de justiça tomar naquele lugar. Você sabe onde? O resultado, por desacato à autoridade, custou uma gaiola para Chacrinha. Ele foi preso e gastou uma nota preta com advogados para impetrarem um habeas corpus para que ele fosse posto em liberdade, e a Globo ajudou a pagar. Sobrou até para o Boni, que teve que tirar Chacrinha da cadeia. Boni até brincou dizendo: você fica bem aí dentro com essa fantasia, você fica parecendo um leão enjaulado. Daí que se criou aquela história de fazer curso para leão quando a pessoa está presa. Virou vício de linguagem que atravessou gerações. Chacrinha voltou para o seu programa, se desculpou perante o juiz, teve que abaixar a cabeça e ficar pianinho por um certo tempo. Mas depois continuou brigando com seus filhos, uma hora porque não servia de um jeito, outra hora porque o outro tinha faltado com tal compromisso, o outro, e etc. Implicava com todo mundo, chamava atenção, mas era um paizão para todo mundo e tinha um coração que não cabia dentro dele. Quando Chacrinha morreu, nas últimas palavras que ele disse, pediu à mulher dele para que cuidasse daquele filho que tinha ficado doente. Aquela tristeza ele carregou com ele para o mundo espiritual. Levou para o caixão e dali para a esfera espiritual. E a televisão brasileira nunca mais teve um apresentador como ele. Outros grandes apresentadores passaram pela televisão brasileira, como Flávio Cavalcante, Silvio Santos, que merece o nosso mais profundo respeito, porque até hoje, ainda com mais de 90 anos, continua apresentando seus programas de auditório, não com tanta frequência quanto antes, porque a idade já chegou, mas ainda continua resistindo. Tivemos Flávio Cavalcante, tivemos Silvio Santos, tivemos J. Silvestre, tivemos Bolinha, tivemos tanta gente, daí até a geração Faustão e outros grandes apresentadores, até chegarmos nas últimas gerações, que revelaram aí Danilo Gentili, Luciano Huck, Serginho Groisman, mas já com formatos completamente diferentes e guardadas as devidas proporções, respeitando cada um desses grandes profissionais, cujos nomes eu citei aqui. Nenhum deles serviria para engraxar
o sapato de Chacrinha. Ou digamos, nenhum deles serviria para limpar a buzina do Chacrinha. A discoteca do Chacrinha e o cassino do Chacrinha. O último programa que ele fez na Rede Globo de televisão, que estava no auge, voando baixo, com maior índice de audiência nas tardes e sábados, até ele morrer naquele ano de 1988. Todo mundo se lembra que no último programa que ele fez, ele não tinha mais fôlego para falar. Ele não conseguia mais falar, porque os pulmões não retornavam mais o ar por causa do enfisema. Mas Chacrinha disse em vida: eu vou morrer fazendo programa de televisão. Eu só não morro no palco porque a televisão vai tirar do ar. Mas se depender de mim, eu caio duro no palco, mas eu morro num palco de televisão, porque isso é e sempre foi a minha vida. Chacrinha se foi, mas até hoje ele é lembrado. O documentário na televisão, se você não teve oportunidade de ver ainda, acesse pelos seus canais. Aqueles que você assina ou não assina, tem os gratuitos também, com a brilhante atuação do grande ator Stéphane Ercecian, que o interpretou, fazendo um resumo da vida dele. Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Ó Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. Eu sou André Pacheco e você me conhece, contando sempre com esse quadro que essa foi a minha história. Hoje contamos a história do Chacrinha, contando com a supervisão e chefia de reportagens do Anjo de Oliveira e a direção-geral do Danilo Teles, daqui diretamente da Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba. Mas não se esqueça, nós temos um novo encontro marcado em breve. Tem muito mais gente que a gente vai recordar aqui no quadro Esta Foi a Minha História. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.